Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre quadrinhos e história. Já faz um tempo que eu queria trazer esse assunto aqui. Eu tenho mergulhado cada vez mais nesse universo das HQs, prestado mais atenção e tem sido muito legal as descobertas que eu tenho feito. Desde a infância eu sempre gostei muito das histórias em quadrinho. Eu tinha uma amiga que era minha vizinha e ela tinha uma sacola gigantesca, cheia de gibis da Turma da Mônica, da Xuxa. Eram gibis muito antigos, eu lembro, eu acho que ela já tinha ganhado de alguém. Eu amava ir na casa dela em dias de chuva, porque nos dias de chuva a gente não brincava de outras coisas e muitas vezes acabávamos lá sentadas com aqueles quadrinhos lendo. E assim, eu tenho uma memória maravilhosa desses momentos de leitura com essa minha amiga Fernanda, e eu já contei isso pra ela, inclusive, já escrevi sobre isso em alguns lugares e tal, nas redes sociais, e é uma memória incrível que eu tenho. Então, e nos últimos tempos eu tenho pensado sobre isso e tentado priorizar nas minhas leituras, também as leituras de quadrinhos. Eu tenho tentado ler um quadrinho por mês, nesse ano, nem todos os meses eu li, mas era um compromisso que eu estabeleci. Quero ver, até fazer um balanço aí de como que foi a minha leitura de quadrinhos do começo do ano até aqui. Preciso parar para fazer isso. E uma das ideias era começar aqui no canal um quadro, né, de quadrinhos e história. E, enfim, que eu resolvi começar da forma como eu tô conseguindo. E esse vídeo é para falar sobre, então, 3 quadrinhos que dialogam com a história do Brasil. E para trazer essas indicações para vocês também, dessas obras que eu gosto muito. E, bom, vou começar com um quadrinho que eu li esse ano, né? Eu conheci esse quadrinista nesse ano, que é o Marcelo de Salete, e a obra Mukanda Teodora, que saiu em 2023. O Marcelo de Salete, ele é um quadrinista reconhecido no Brasil, um quadrinista premiado, e é muito bacana saber que ele vem sendo reconhecido pela obra que ele vem desenvolvendo no Brasil, contando histórias pouco conhecidas, ou pelo menos de perspectivas não tão exploradas, né, não tão populares, como, por exemplo, histórias de resistência negra à escravidão no Brasil, desde o período colonial, por exemplo, com o livro Angola Janga, que é um outro quadrinho do Marcelo de Salete, que é magnífico, ou Cumbi, também, que também traz histórias de resistência, e agora com o Mukanda Teodora. E esse quadrinho, Mukanda Teodora, foi publicado pela editora Veneta. Ele fala sobre populações negras escravizadas e livres na São Paulo do século XIX. Eram muitas as tarefas desempenhadas por essas populações: carregadoras, lavadoras, quitandeiras, domésticas, artesãos, sapateiros, tropeiros. Populações negras que tinham ofícios muito diversificados na época, que estavam ali circulando nas cidades, que viam a chegada de pessoas do estrangeiro, que viam também a movimentação e a circulação de jornais, de revistas, de pessoas nas faculdades, por exemplo, na faculdade do Largo do São Francisco, em São Paulo. Bom, o café começou a ser produzido no Vale do Paraíba e depois em outras regiões da província paulistana, e tudo era feito com base no trabalho escravizado de pessoas que eram trazidas do continente africano, principalmente do Congo, de Angola, de Moçambique e também de outras regiões do Brasil, já que o tráfico interno também começou a ser importante para atividade econômica da época. Algumas cidades no Brasil tinham mais pessoas escravizadas do que pessoas livres. E essas populações negras, livres ou escravizadas, traçavam estratégias de sobrevivência e tinham também suas redes de relações para tentar, formas ou de melhorar suas vidas, ou de comprar as suas cartas de alforria e conseguir liberdade, ou de ajudar amigos e familiares. Também existiam os quilombos, que abrigavam aquelas pessoas que fugiam, que tentavam essa outra estratégia de resistência à escravidão. E toda essa introdução, todos esses fatos, eles são narrados aqui também numa introdução ao quadrinho, para falar dessa personagem que é a personagem central dessa
dessa obra, que é a Teodora, e de quando ela resolveu pedir a um outro personagem chamado Claro que ele começasse a escrever algumas cartas para ela, algumas cartas que ela precisava enviar para algumas pessoas. A Teodora, ela não sabia ler e escrever, mas ela queria comprar a sua liberdade, ela queria se comunicar com os seus familiares, já que a família dela, marido e filhos, eles estavam espalhados por diversas regiões. E ela queria reunir todo mundo. E é a partir das cartas da Teodora que existem, né? Teodora, ela foi uma personagem da nossa história que de fato existiu, que o Marcelo de Salete, ele compôs esse quadrinho. A palavra mucanda, ela quer dizer carta ou missiva em quimbundo, que é uma língua de origem banto falada em Angola, e a palavra também ela é ainda hoje utilizada em comunidades quilombolas pelo Brasil. E as cartas que a Teodora fez, né, que ela pediu que escrevessem por ela, que representam essa voz dela, foram encontradas em arquivos do judiciário, nos autos de um processo crime, estudados por uma historiadora chamada Cristina Weissenbach, que inclusive tem um texto de pós-fácil riquíssimo aqui no final dessa edição. Aliás, essa edição aqui, ela é maravilhosa, eu já vou falar mais alguns detalhes sobre ela, mas assim, tem um material incrível, além do quadrinho, tem um material assim maravilhoso, que complementou muito a minha leitura, que me trouxe muitas outras questões, me deu muito mais do que pensar. A família da Teodora, então, ela tinha sido separado, filhos e marido, e ela vivia na Rua Liberdade, na cidade de São Paulo. Ela era criada de um padre, de um cônego chamado José da Terra Pinheiro, e o trabalho dela levava ela constantemente para as ruas para buscar água, para comprar mantimentos, para desempenhar suas tarefas. E era assim que ela mantinha contato com outras pessoas, que ela podia pedir para alguém escrever cartas para ela, né? Já que ela não sabia escrever, e que ela podia construir essas redes de relações. As cartas da Teodora, elas estavam nesses autos do judiciário porque ela foi suspeita de ser cúmplice de um roubo na casa do seu senhor, um roubo praticado por Claro, que é o personagem que escrevia as cartas para Teodora, e pelo Pedro, que era um parceiro do Claro. Ao que tudo indica, então, pelas cartas, que inclusive estão aqui nessa edição, tanto as fotos das cartas no original, quanto uma transcrição. Segundo essas cartas, então, a Teodora, ela queria reunir a família dela, comprar a liberdade e retornar para a África. É muito legal um quadrinho como esse, que recompõe essa história, que dá sentido e voz para mulheres como a Teodora. Uma mulher que não sabia ler nem escrever, mas buscou fazer essas conexões pela escrita. Ela era parte de uma rede de homens e mulheres negras ao redor da escrita, e que deixaram os registros, então, de suas trajetórias e do tempo também em que viviam. Essa edição tá muito bonita, eu vou mostrar aqui algumas imagens, então, para vocês, do quadrinho em si. Eu gosto muito do traço do Marcelo de Salete. Esse livro tá muito legal. Inclusive tem mapas da cidade de São Paulo na época. As cartas da Teodora, também tem imagens das cartas. Fotografias feitas no século XIX, principalmente por um fotógrafo chamado Militão Augusto de Azevedo, e que remetem a São Paulo da época e ajudaram o Marcelo de Salete também a compor essa personagem e a compor esse quadrinho. É legal pensar, né, como viviam essas populações negras no sudeste brasileiro. Aqui um mapinha da São Paulo da época, por volta da década de 1860, que é o período que a Teodora escreveu essas cartas. Enfim, a edição tá maravilhosa. Eu gosto muito do trabalho do Marcelo de Salete, como já mencionei para vocês. Foi publicado pela editora Veneta, que também é uma editora que eu tenho acompanhado, e esse é o primeiro quadrinho, então, que dialoga com a história do Brasil, que eu quero indicar hoje para vocês. O segundo quadrinho que eu quero indicar para vocês nessa lista é o Beco do Rosário, da Ana Luísa Keller. Esse quadrinho também foi publicado pela editora Veneta,
E ele fala sobre a modernização de Porto Alegre no início do século XX. Porto Alegre foi uma cidade fundada por açorianos lá em meados do século XVIII e começou a ganhar já alguns ares de modernidade ainda no século XIX, e no início do século XX passou por um processo maior de transformação, principalmente com obras feitas nas ruas, com transformações urbanas, com construções. E aqui a quadrinista, ela explora o assunto num texto e traços que são incríveis, a partir de pesquisas que ela fez sobre o período. Eu gostei muito do quadrinho, eu acho esse um dos quadrinhos mais bonitos que eu me deparei nos últimos tempos. Como eu falei, além de ter desenhos lindos, né, além dos traços serem muito lindos, os textos são incríveis, os temas abordados são muito legais. Eu fiquei muito emocionada, inclusive, com diversos trechos desse quadrinho. Aqui ela vai contar a história da Vitória, das pessoas, das suas relações e da região na qual ela vivia em Porto Alegre do período, que é o Beco do Rosário. A Vitória é uma jovem negra que escreve muito bem, que desde criança era elogiada pelos seus textos. Inclusive, teve uma redação publicada no jornal O Exemplo, que realmente existiu e era um periódico negro publicado no começo do século XX em Porto Alegre. E a Vitória, ela sonha em ser jornalista. Mesmo que lhe digam que esse é um trabalho para homens, ela acredita nesse sonho dela e ela tem esse objetivo. A mãe da Vitória se chama Isidora e ela é uma mulher negra e professora de língua portuguesa. Ela dá aulas de reforço para um outro personagem, que é um jovem que também tem um papel importante aqui na história, que se prepara para estudar na Europa. Então, a história começa com a Vitória pequena, lá no início do século, 1910, 1912, e depois ela dá um salto no tempo e vai contar o outro período da Vitória adulta já, e aí quando começam a acontecer essas obras já na década de 20. É bem legal também o papel da mãe da Vitória como professora, uma mulher negra e professora, que é algo que também tem um traço específico na história do Brasil, da licenciatura também como um lugar que mulheres negras ocuparam bastante ao longo do tempo, desde o século XIX inclusive. E anos depois, esse jovem que a Isidora estava dando aulas de reforço e que era muito amigo da Vitória, ele retorna para o Brasil como engenheiro, e os caminhos desse jovem e da Vitória vão se cruzar novamente. Além de gostar então muito do quadrinho em si, todo colorido, que eu gostei muito também, com traços belíssimos, eu fiquei muito impressionada com essa sensibilidade da autora, com a construção dos personagens, com os eventos que ela acaba narrando aqui, a forma como que esses personagens lidam com tudo, com todas essas transformações, e com as barreiras, tanto sociais, barreiras de raça, de gênero. Ela toca aqui em muitos assuntos que são interessantes de ser pensados, de como que eles refletiam nessas populações na Porto Alegre do início do século XX. Então é um quadrinho que acabou se tornando assim um xodózinho pra mim. Eu sempre volto pra ele, seja pra admirar as ilustrações, seja pra ler alguns trechos. Inclusive eu fiquei com muita vontade de reler agora todo ele enquanto escrevia alguns comentários pra trazer aqui pra vocês. Fiquei com vontade de reler o todo do quadrinho. Eu gostei muito disso que ele traz sobre o que acontece com essas populações que estão sempre sendo marginalizadas, sendo retiradas dos seus lugares de origem em nome do progresso, em nome da modernização. Isso que aconteceu em Porto Alegre no início do século XX também aconteceu em outras regiões do Brasil, como por exemplo o Rio de Janeiro, que na época era a capital federal e que também passou por um processo de modernização no início do século XX. As populações negras também foram retiradas das regiões centrais, as ruas foram alargadas, a cidade foi toda reformada. E aí eu lembrei de um outro quadrinho que nem era para estar aqui, mas que se chama A Revolta da Vacina, do André de Diniz, que eu li no ano passado e que também conta um pouco dessa história com foco no que acontece no Rio, nessa modernização no Rio de Janeiro, com as obras na cidade, epidemias e revoltas sociais, né?
já que a população era pouco ouvida, pouco atendida. Essas obras, elas não estavam se importando muito em produzir bem-estar para as pessoas que estavam ali antes disso, né? Então fica essa super dica desse quadrinho para quem também quer pensar um pouco mais sobre a história de Porto Alegre ou de cidades brasileiras nesse processo de modernização no início do século XX e o que aconteceu com as populações que foram retiradas dos seus lugares, como que elas se sentiram. E nesse campo da sensibilidade, eu acho que o quadrinho Beco do Rosário, ele também trata o assunto de uma forma muito legal. E o outro quadrinho que eu quero trazer nesse vídeo é As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, a história de um monarca em quadrinhos, do Spaca com a Lilia Moritz Schwarz, que foi publicado pela Quadrinhos na CIA. Esse é um quadrinho que conta um pouco da história do imperador Dom Pedro II e do Brasil no século XIX. Ele é baseado no livro As Barbas do Imperador, que tem aquela edição, né, que é uma biografia e também ensaio histórico do Brasil no século XIX. E As Barbas do Imperador foi o trabalho de livre docência da Lilia Schwarz na USP. E aqui ela faz novamente uma parceria com o Spaca, que é um ilustrador que já tinha trabalhado com a Lilia antes desse quadrinho, no quadrinho Dom João Carioca, que fala sobre o rei português, então, né, que veio para o Brasil com a família real lá em 1908. E depois ela fez esse quadrinho com o Spaca, contando então e adaptando As Barbas do Imperador. Além disso, por último, agora, a Lilia fez outro quadrinho com Spaca que se chama Triste República. E pelo que eu entendi, ele adapta a biografia que a Lilia escreveu do Lima Barreto no formato quadrinhos. Eu tô muito curiosa por esse quadrinho, inclusive. Tem tudo pra ser um trabalho bem legal da Lilia com Spaca. Eu sou muito fã da Lilia, historiadora e antropóloga, e eu acho que nesses quadrinhos com Spaca ela consegue ser ainda mais acessível, é claro, ao contar a história do Brasil no século XIX, que também é uma história cheia de complexidades, e aqui ela foca bastante no político, que é algo também que é interessante para mim, e também na cultura, e também no simbólico, né, de tudo que envolvia esse imperador. E ela conta então como que o Dom Pedro, que na época era Pedro de Alcântara, herdou o trono brasileiro quando era um menino de 5 anos de idade, filho do Dom Pedro I, que foi imperador lá que proclamou, né, a independência do Brasil, e da imperatriz Leopoldina. Ele nasceu em 1925, quando ele tinha 1 ano e um pouquinho. A mãe dele, a imperatriz Leopoldina, ela faleceu. Lembrando que ele era descendente, então, de grandes casas da Europa, como o dos Bourbon e Bragança, então, de Portugal, os Habsburgo da Áustria, da qual a mãe dele tinha vindo. Então, quando ele tinha 1 ano e pouco, ele perdeu a mãe, que acabou falecendo, e em 1831, o Pedro I, o imperador, ele também vai embora para Portugal para tentar recuperar o trono para a filha dele, Maria da Glória, e ele deixa o Pedro de Alcântara aqui com 5 anos de idade, e ele era o herdeiro, então, do trono brasileiro. Junto com o Pedro de Alcântara ficou as outras 2 irmãs dele, a Januária e a Francisca. Então, desde criança, ele foi educado para ser o imperador do Brasil, tinha uma rotina muito rígida de estudos, diversas responsabilidades, e ao que tudo indica, sempre teve uma personalidade bastante tranquila, educada, pacata, e ele era muito estudioso. E assim, o quadrinho vai acompanhando a trajetória do Pedro, que se tornou Pedro II, quando subiu ao trono em 1840, com 14 anos. A maioridade do imperador foi antecipada para que ele ocupasse o cargo de imperador e tentasse manter unificado isso que era para ser o Brasil, e que na época estava assolado por rebeliões do período que a gente chama rebeliões regenciais, como a Farroupilha, como a Cabanagem. A Revolta dos Malês também aconteceu nesse período, na Bahia. Ele ainda era uma criança, né, quando essas revoltas estavam acontecendo, e aí em 1840, então, ele foi levado ao trono. No período de 1831 a 1840, o Brasil foi governado por regentes. E ele governou o Brasil até 1889, então foram quase 50 anos. E quando a República foi proclamada, ele acabou sendo expulso do país. Ele faleceu em Paris e ele havia levado um saquinho com terra do Brasil para que fosse depositada sobre seu caixão após sua morte. Bem, aqui então vai explorar muitas outras nuances dessa história. Eu gosto muito do Spaca e das ilustrações que ele faz.
dos textos também aqui compostos pela Lília. Tem todo um material super interessante de estudo de personagens, de textos sobre o período, que abarcam, por exemplo, a guerra no Paraguai, que aconteceu durante o governo do Dom Pedro II. Fala também sobre as viagens do imperador ao longo do tempo e a curiosidade que ele tinha com a ciência, com as tecnologias, com as línguas. Quadrinho incrível também para pensar um pouco sobre a história do Brasil, para problematizar todas essas questões que envolveram também a monarquia brasileira nesse período. E eram esses os quadrinhos que eu queria indicar para vocês nessa nossa lista, né, de quadrinhos e história. São quadrinhos para refletir sobre a história do Brasil, sob diversas perspectivas, né? Se vocês gostaram dessa lista, me contem aqui nos comentários também se vocês leram algum desses quadrinhos em algum momento da vida de vocês. Me contem. Se vocês querem mais vídeos sobre quadrinhos e história, deixem aqui nos comentários também alguma sugestão de leitura que vocês queiram me dar, que envolvam quadrinhos e que envolva a história também. Obrigada por todo mundo que ficou até aqui comigo, um abraço e até o próximo vídeo.